Então, bom, gente, boa noite. Começando logo pedindo desculpas aqui pelos nossos contratempos aqui técnicos, o uso dessas plataformas que a gente não tem aqui muito conhecimento, e elas também têm umas limitações, né? Então, perdemos aí alguns minutos, mas vamos finalmente iniciar. Hoje à noite, né? O quarto dia, né, do nosso encontro, e hoje o tema, né, é a visão ou aspectos da visão aurobidiana da política e da cultura, ideal, luta e concreticidade na ação individual e coletiva. Né? Novamente está aqui conosco o Ricardo, né, de Oliveira, né, da Casa Shiri Aurobindo, que vai partilhar conosco, né, seu conhecimento sobre o pensamento Shiri Aurobindo sobre essa temática. Então, sem mais delongas, Ricardo, a palavra é sua. Mais uma vez, agradeço a você e a Casa Shiri Aurobindo pela generosidade em compartilhar conosco esses conhecimentos. A palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Sou eu quem agradece mais uma vez pelo convite honroso. Reitero também o pedido de desculpas pelos contratempos técnicos aí. E vamos, então, prosseguir, trazendo hoje, eu, mais uma vez, Policarpo, me permiti a liberdade de colocar o aspectos antes, porque, na escala do que é possível, mesmo dentro do tempo de que dispomos, apenas alguns aspectos serão focalizados, mas espero que eles possam oferecer pelo menos uma perspectiva coerente que possa, eventualmente, depois permitir um aprofundamento para quem se interessar. O foco vai ser, mais uma vez, a visão que Shri Aurobindo nos oferece do desenvolvimento individual, mas inteiramente dentro da perspectiva do contexto da evolução, do desenvolvimento coletivo também, das coletividades menores, até essas unidades maiores das nações e a unidade maior que é a humanidade como um todo. Mas tudo isso, como sempre, a partir daquela visão de que tudo isto é aspecto, expressão de um grande movimento, de um grande processo de evolução espiritual. Então, já no começo, e motivado aí pela inclusão da ideia da luta, do esforço, do empenho que foi colocado no título, nós vamos começar com uma passagem do poema Savitri. Eu falei brevemente de que Shri Aurobindo se expressou de diferentes formas, mas é na poesia que ele está verdadeiramente no seu elemento. Ele foi desde sempre um poeta, e ele empreendeu este experimento de fazer da sua poesia o seu meio privilegiado de comunicação da sua visão, da sua experiência espiritual. E no poema, ele escreveu centenas de poemas ao longo da vida, mas é num grande poema épico, que ele chamou Savitri, que ele oferece como que a síntese de tudo aquilo que ele viu, que ele vivenciou, que ele experimentou, a partir de uma linguagem de grande elevação, de grande nobreza, que a tradução não consegue captar. Ela capta um eco distante disso, mas alguma coisa muito longínqua da grandeza, da nobreza, da linguagem que dá corpo a esta visão, porque este poema é como que uma visão de toda a epopeia da evolução, de toda a epopeia da evolução, da manifestação universal e da evolução que particularmente na Terra tem lugar. E aí ele lança um olhar assim absolutamente compassivo, amoroso para com a Terra, como que uma absoluta empatia, identificação com o esforço, com o sofrimento que a Terra inteira experimenta, e nela
as criaturas e a criatura humana também. E na criatura humana, a natureza agora concentra o seu empenho, o seu esforço de realizar aquilo que é o seu movimento, o seu impulso, a sua busca essencial, que é redescobrir-se na manifestação, na evolução. Redescobrir a sua própria verdade. Então, aqui é a manifestação do ponto de vista humano, aquilo que o empenho, o esforço humano realizou, vem buscando até aqui, do ponto de vista dessa evolução espiritual. Tudo o que fizemos está para sempre por fazer. Tudo se desfaz e tudo se renova e é a mesma coisa. Vastas revoluções do giro infrutífero da vida, as veras recém-nascidas perecem como as antigas, como se o triste enigma mantivesse seu direito, até que se cumpra tudo aquilo para que o cenário foi feito. Pequena por demais é a força que agora conosco nasceu. Tênue por demais a luz que se instila pelas pálpebras da natureza. Escassa por demais a alegria com que ela adquire nossa dor num mundo bruto que não conhece seu próprio sentido. Quizá tivéssemos o tempo de aprofundar como que as percepções da realidade que estão envolvem cada expressão, cada verso. O nosso tempo não vai permitir isso, mas eu espero que a leitura das expressões em si já traga alguma coisa desse significado. Torturados pelo pensamento, sobre a roda do nascimento vivemos. Os instrumentos de um impulso que não é o nosso próprio, movidos a conquistar, com o sangue de nosso coração por preço. Semi-conhecimentos, semi-criações que rápido cansam. Uma frustrada alma imortal em membros que perecem, desconcertados e batidos, labutamos ainda. Anulados, frustrados, consumidos, sobrevivemos ainda. Em angústia labutamos, para que de nós possa erguer-se um homem de mais vasta visão, mais nobre coração, um vaso dourado da verdade encarnada, o executor da tentativa divina, equipado para trajar o corpo terreno de Deus, comunicante e profeta e amante e rei. E aqui retomamos aquela passagem que nós ouvimos ontem, no início, aquela afirmação sobre a visão de que esta criação, por mais que aparentemente esteja envolta em acaso, em fracassos aparentes, mas ela tem uma lógica inexorável, infalível, porque o que está no começo dela é a própria presença do ser divino, o propósito divino de manifestar-se plenamente nas condições da criação e da Terra. Então, por isso ele sabe, ele tem a fé, a visão de que essa criação não pode falhar. Pois mesmo em meio às névoas do pensamento mortal, infalíveis são teus passos misteriosos. E embora a necessidade vista o traje do acaso, oculta nas cegas mudanças do destino, ela preserva a lenta, calma, lógica do passo do infinito e a sequência inviolada de sua vontade. A vida inteira é fixada numa escala ascendente e diamantina é a lei em evolução. No começo é preparado o fecho. Este estranho, irracional produto da lama, este compromisso entre a besta e Deus, não é a coroa
de teu mundo miraculoso. Eu sei que irá modelar as células inconscientes, uno com a natureza e da mesma altura do firmamento, um espírito vasto como o céu continente, e arrebatado pelo êxtase de fontes invisíveis, um Deus decaído e pela queda tornado maior. Então, o protagonista aqui começa pela visão algo desolada do campo de batalha no qual ele e todos os seres humanos, nos quais a natureza coloca como que a missão de realizar aquilo que é o seu intento na dimensão humana, que é como que levar todas as potencialidades do humano à sua plena manifestação, mas, ao mesmo tempo, também preparar aquilo que virá na sequência dessa manifestação progressiva, que é como que a plenitude da manifestação humana, mas é o que está além dessa manifestação. E aí, o humano, cada um que empreenda essa busca, ele terá que se defrontar com as próprias dificuldades. O campo de batalha interior de vencer em si aquilo que ainda responde à inércia, ainda responde à inconsciência, ainda se deixa mergulhar pelo chamado da ignorância, se deixa desviar do caminho. Então, esta luta incessante que deve ser empreendida aí, mas depois ele alça o olhar para esta visão daquilo que está à frente, daquilo que está além, e ele sabe que qualquer que seja o resultado imediato, sejam estes que estão hoje empreendendo essa batalha, sejam eles derrotados, que no fim este propósito irá se realizar. O próximo passo será dado na direção dessa plenitude de manifestação que espera pela Terra, pela humanidade. Me pareceu que, para trazer alguma coisa de como o Sri Aurobindo vê a relação entre o indivíduo e a coletividade, entre aquilo que se manifesta e da forma como escolheu se manifestar, essa percepção é central, é básica, entre desta polaridade de unidade e diversidade. Então ele nos diz, unidade é uma ideia que não é em absoluto arbitrária ou irreal, pois unidade é a própria base da existência. A unidade que secretamente está na fundação de todas as coisas, o espírito em evolução na natureza, é compelido a realizar-se conscientemente no todo. A evolução se move por meio da diversidade, de uma unidade simples em direção a uma unidade complexa. Em direção à unidade, a raça, a espécie humana, a humanidade se move, unidade ela deve um dia realizar. Então, na visão dele, o que mergulhou para dentro do inconsciente foi o ser divino, a consciência divina na sua unidade, embora feita daqueles aspectos de Sat Chit Ananda, de existência, consciência, beatitude, deleite, mas ao mergulhar e ao emergir na evolução, ela o faz através da fragmentação, da pulverização de si, por assim dizer. Mas a unidade permanece como a base da existência. Essa unidade que lentamente a própria ciência começa a perceber, a identificar, quando começa a perceber que há uma secreta conexão que interliga tudo. Então já são como que os primórdios de uma constatação como que experimental, científica, desta unidade que interliga tudo.
E é esta unidade, é este propósito que faz com que este espírito que está presentemente em evolução na natureza, ele realizará conscientemente quando alcançar o topo dessa manifestação. Mas a evolução, por sua vez, ela se move a partir da diversidade por meio dela, da multiplicação, de uma unidade simples em direção a uma unidade complexa. Então, aquela unidade indivisa da origem atravessa a manifestação na divisão, na multiplicidade, mas deve recuperar a unidade como que na culminância da manifestação. O que ele chama de unidade complexa é uma unidade interior a partir de uma multiplicidade de unidades menores. Então, aquilo que se individualizou não perderá a sua individualidade, mas se unificará a tudo o mais, a todo o restante, por meio dessa unidade interior. Então, em direção a isso, por todas as divisões, atravessando todas as aparentes negações, a humanidade avança e ela deve um dia realizar. Uniformidade, entretanto, não é a lei da vida. Então, aqui ele começa a fazer uma distinção necessária entre unidade e uniformidade. Unidade é a base essencial, mas não uniformidade. Uniformidade não é uma lei da vida. A vida existe pela diversidade. Ela insiste em que cada grupo, cada ser, mesmo sendo uma só coisa com todo o resto em sua universalidade, seja, no entanto, em razão de algum princípio ou detalhe ordenado de variação, único. Então, nós identificamos isso, uma observação, mesmo que superficial, da maneira como a natureza manifesta a sua criação, nos mostra isso. Não existe uma única espécie, mesmo no nível infra-humano, nos minerais, ou nos vegetais, ou nos animais, em que haja diferentes indivíduos de uma mesma espécie que sejam absolutamente idênticos. Mesmo 2 talos de grama nunca serão absolutamente idênticos. Então, a natureza opera a partir da diversidade. Então, ainda que por algum princípio, algum detalhe de variação. Então, a natureza utiliza muito este princípio de criação, que é a variação a partir de digamos, um tema central, como, por exemplo, o rosto humano. Todo rosto humano, em princípio, ele tem 2 olhos, um nariz e uma boca, e um formato na cabeça. Com este princípio, esse motivo, bilhões, centenas de bilhões, possivelmente, de variações em que nunca haverá 2 rostos que sejam absolutamente idênticos. Então, são as variações destes princípios de criação que possibilitam essa multiplicidade infinita. A centralização excessiva, que é a condição de uma uniformidade operativa, não é o método saudável da vida. Ordem é, sem dúvida, a lei da vida, mas não uma regulação artificial. A ordem sã é aquela que vem de dentro, como o resultado de uma natureza que descobriu a si própria e encontrou sua própria lei e a lei de suas relações com outros. Então, para determinadas operações, sobretudo no nível humano, estabelecimento de alguns princípios de uniformização podem até ser úteis, mas isso não é um método, ele diz, saudável da vida. Ordem é, sem dúvida, a lei da vida. Então, a própria natureza ela tem que ter como que uma ordenação destes princípios que ela manifesta. Então, o próprio cosmos é justamente ordem. A ordem em escala universal. Então, os astros, na sua gravitação, eles obedecem a leis
de atração, de repulsão, que estabelecem equilíbrios, que permitem que órbitas sejam estabelecidas e sejam mantidas ao longo de bilhões de anos. Então, isto é expressão de ordem. Sem a ordem, o que haveria seria a queda imediata no caos. Mas esta ordem da vida não é uma regulação artificial. No nível humano, a ordem sã é aquela que vem de dentro, como resultado de uma natureza que descobriu a si própria. Ao descobrir a si própria na sua verdade essencial, a natureza humana muito certamente vai descobrir uma lei de harmonia que possibilite que a sua individualidade se integre de maneira harmoniosa com todas as demais. Então, isto é a expressão de ordem. Então, ela encontra a sua própria lei e imediatamente percebe, tal como a ordenação dos astros no cosmos, que há uma lei que rege a sua relação com outros, de modo que haja e o que se sobreponha seja a harmonia, e não desordem e caos. A ordem mais verdadeira, por conseguinte, é aquela que é fundada sobre a maior liberdade possível. Então, aqui eu me permiti grifar essa passagem porque ela coloca como que um aparente paradoxo. Então, onde há a maior liberdade, existe a possibilidade da maior ordem. Então, a ordem que é fundada nessa dimensão mais interior é fundada justamente num atributo essencial do ser, que é a liberdade. Então, nós vamos ouvir aqui quase como que uma litania da liberdade, um canto à liberdade, quase que aspectos das expressões de um evangelho da liberdade, se pode falar assim. Ele prossegue, então, pois liberdade é, ao mesmo tempo, a condição da variação vigorosa e a condição da autodescoberta. Sem a liberdade, a própria natureza não poderia experimentar de maneira vigorosa possibilidades, diferenciações, variações. Ela estaria tolhida por a submissão a certos princípios estreitos de expressão. E, ao mesmo tempo, é a condição da autodescoberta. Se o ser humano, a natureza nele, não pudesse experimentar com liberdade, ela não teria como descobrir potencialidades que estão ainda latentes. A natureza assegura a variação por meio da divisão em grupos e insiste em liberdade por meio da força da individualidade nos membros do grupo. Então, isso sobretudo no nível humano, ela divide em grupos, em coletividades menores, mas ela insiste em que a individualidade, pelo menos a individualidade sadia, sã, ela tenha como base a liberdade. Por conseguinte, a unidade da raça humana, para ser inteiramente saudável e em consonância com as leis mais profundas da vida, precisa estar fundamentada em agrupamentos livres. E os agrupamentos, por sua vez, precisam ser a associação natural de indivíduos livres. Então, essa unidade que é vista como esse ideal de realização da coletividade, da espécie humana, para ser saudável e em harmonia, em consonância com as leis que regem a vida como um todo, ela tem que se basear em liberdade. Liberdade individual, que terá, por sua vez, liberdade de agrupamentos, nos agrupamentos menores iniciais, de família, de coletividades menores, que, por sua vez, tem que constituir a associação natural de indivíduos livres. Então, o olhar à nossa volta, em todos os agrupamentos humanos, nos dá a medida de até onde nós avançamos nessa direção ou, por outro lado, do quanto estamos ainda distantes de realizar isso. Este é um ideal que certamente é impossível de realizar sob as presentes condições, ou talvez em qualquer futuro próximo da raça humana.
mas é um ideal que deveria ser mantido em vista, pois quanto mais pudermos nos aproximar dele, mais poderemos estar seguros de estar no rumo certo. A artificialidade de muito na vida humana é a causa de seus males mais enraizados. Ela não é fiel a si própria ou sincera para com a natureza, e por isso tropeça e sofre. Então, é um ideal tão grandioso que ele veio e discutindo para nós que parece impossível nas presentes condições onde o que predomina, mesmo impera, é a divisão, é a contradição, é o conflito entre indivíduos, entre coletividades. E, de tal maneira, isso é desafiador que parece que mesmo em um futuro próximo da raça humana não é possível, por uma projeção das presentes condições, visualizar quando tal ideal se realizaria. Mas ele nos diz, ele tem que ser mantido em vista, pois ele vai constituir uma referência, como que um imã que nos atrai. Ainda hoje eu ouvi uma citação de uma fala atribuída ao Eduardo Galeano, que foi perguntado a ele se a utopia não pode se realizar, qual o sentido de se manter a utopia? E a resposta dele teria sido, porque a utopia nos faz caminhar. Então, a utopia é este ideal de uma realização futura que vai nos manter motivados, que vai nos manter em movimento para frente. E o que dificulta essa aproximação, ele nos diz, é muito daquilo que na vida humana presente se tornou artificial. Nós nos afastamos, perdemos a conexão com as raízes da vida. E por isso, então, muito do sofrimento, dos males físicos e psicológicos e mesmo espirituais de que a humanidade presente padece. Vamos avançar. Aqui são passagens, um outro ângulo, uma outra perspectiva, algumas passagens de um capítulo de O Ciclo Humano, quando ele nos formula o que seriam as características, a configuração de uma lei ideal do desenvolvimento social. Já que ele se permite colocar como um ideal aquilo que possivelmente é a projeção a partir daquela constatação, daquela identificação que ele fez de que existe uma lógica em todo esse processo aparentemente casual do desenvolvimento, da evolução natural. Então, uma projeção dessa lógica permitiu que ele projetasse o que seria uma lei que deveria reger, idealmente, o desenvolvimento social, da relação entre indivíduos e coletividades. Então, ele retoma essa percepção de que a humanidade sobre a Terra é uma autoexpressão maior do ser universal em sua cósmica autorrevelação. Ela expressa, sob as condições do mundo terrestre que habita, o poder mental da existência universal. Então, este ser universal que escolheu se manifestar e que, na evolução, empreende uma autodescoberta, uma autorrevelação, a humanidade constitui uma autoexpressão maior, não um acidente, não uma expressão lateral, mas é uma expressão maiúscula, um estágio expressivo deste processo. Então, nas condições do mundo terrestre, a humanidade como que corporifica a manifestação do poder mental da existência universal. A humanidade inteira é una em sua natureza física, vital, emocional, mental e sempre o foi. E a raça inteira tem, como a totalidade humana, um só destino que ela procura e do qual crescentemente se aproxima, nos ciclos de progressão e retrocesso que ela descreve através dos incontáveis milênios,
de sua história. Então, possivelmente, para quem está como nós, imersos o desenvolvimento dessa história, não temos como ver este grande movimento de avanço. Só vemos a nossa confusão, dispersão, avanços e recuos e movimentos em círculo, mas aquele que se distancia, com uma visão distanciada em tempo e espaço, ele pode ver que, apesar, em meio a tudo isso, o que prevalece é um grande, único e sustentado movimento de avanço. E que essa unidade da humanidade, ela prevalece, ela permanece, mesmo que na superfície haja tanta divisão. Como ele nos diz, os ciclos da humanidade não são ciclos de uma progressão contínua, uniforme, mas há progresso e retrocesso, avanços e recuos, através dos milênios que passaram, possivelmente ainda dos milênios que virão. Aqui uma percepção interessante: nada que qualquer raça individual ou nação possa triunfantemente realizar, nenhuma vitória de seu autoengrandecimento, iluminação, realização intelectual ou maestria sobre o ambiente, tem qualquer significado ou valor permanente, exceto na medida que acrescenta ou recupera ou preserva algo para esta marcha humana. O objetivo que a escritura indiana antiga nos oferece como sendo o real objetivo de toda ação humana, lokasamgraha, o manter unida a raça em sua evolução cíclica, é o sentido constante, quer o saibamos ou não, da soma de suas atividades. Então, por um lado, ele diz que toda e qualquer conquista, triunfo de alguma coletividade menor, de alguma nação, ou mesmo da humanidade como um todo, só tem significado se contribuir, se acrescentar algo, ou mesmo se for um movimento que recupere ou que preserve. Então é interessante como ele coloca os três movimentos como necessários. Não apenas o acrescentar, mas eventualmente o recuperar ou mesmo o preservar. Então, há neste movimento o lugar para aquilo que constrói, aquilo que cria, aquilo que recupera, mas também aquilo que conserva, aquilo que preserva. Fora isso, se não constituir essa contribuição, é tudo fútil e vai cair como poeira com o tempo. Assim como o livre desenvolvimento dos indivíduos a partir de dentro é a melhor condição para o crescimento e a perfeição da comunidade, do mesmo modo, o livre desenvolvimento da comunidade ou da nação a partir de dentro é a melhor condição para o crescimento e a perfeição da humanidade. Então, aqui ele aproxima a individualidade, o indivíduo, a pessoa individual como somos, da nação, do indivíduo-nação. E da mesma forma como ele reconheceu que a condição do desenvolvimento verdadeiro do indivíduo é a liberdade, então essa liberdade será também a condição básica do desenvolvimento, do crescimento e do aperfeiçoamento da comunidade. Então, a autonomia, a liberdade do indivíduo é, sob esse ponto de vista, sagrado, como é sagrada a liberdade, a autonomia, a independência de cada nação. Agora ele vai nos, como que fosse um princípio e variações que ele vai desenvolver. Primeiro, a lei para o indivíduo, depois a lei para a coletividade e a lei para a humanidade. Assim, a lei para o indivíduo é aperfeiçoar sua individualidade por meio do livre desenvolvimento, a partir de dentro. Então, aqui ele reafirma, reitera aquela percepção de antes. Tem que vir de dentro e tem que ser livre, o aperfeiçoamento da individualidade. Mas não apenas isso, ele não está isolado, mas ele tem que respeitar e auxiliar, e ser auxiliado pelo mesmo livre desenvolvimento em outros. Então aqui ele desvela uma dinâmica
maravilhosa em que o livre desenvolvimento de cada indivíduo pode auxiliar o livre desenvolvimento em outros e ser, ao mesmo tempo, auxiliado por ele, como se fossem dinâmicas que mutuamente se reforçassem. Sua lei é harmonizar sua vida com a vida do agregado social e verter-se como uma força para o crescimento e a perfeição sobre a humanidade. Então, ele não apenas tem que harmonizar-se, o indivíduo terá que encontrar a lei interior que permite que ele se harmonize com a vida do agregado social. Mas não apenas isso, ele deve, à medida em que encontra a sua própria lei, ele vai construir uma força que vai favorecer o crescimento e o aperfeiçoamento da unidade maior, que é a humanidade. O passo seguinte: a lei para a comunidade ou nação é igualmente aperfeiçoar sua existência coletiva por meio de um livre desenvolvimento a partir de dentro, auxiliando e tirando pleno proveito do desenvolvimento do indivíduo, mas respeitar e auxiliar e ser auxiliado pelo mesmo livre desenvolvimento de outras comunidades e nações. Então, vemos como a própria formulação é praticamente idêntica, mas ele acrescenta aqui um passo nessa dinâmica, nesse processo, porque a comunidade ou a nação, na medida em que é constituída por indivíduos, ela deve não apenas, como foi a lei para o indivíduo, como que afirmar o seu próprio desenvolvimento e o dos indivíduos, dos semelhantes. Aqui a comunidade tem uma unidade anterior que é o indivíduo, então ela tem que se voltar também para o desenvolvimento do indivíduo. É como se fosse um galgar para o degrau 2, mas o que está no degrau 2 tem que se debruçar também para o desenvolvimento do degrau 1. Então a comunidade não será apenas favorecida pelo desenvolvimento do indivíduo, mas deve favorecer o desenvolvimento do indivíduo, ao mesmo tempo em que respeita e auxilia e é auxiliada pelo mesmo livre desenvolvimento de outras comunidades e nações. No final, a formulação é semelhante à anterior. Sua lei da comunidade ou nação é harmonizar sua vida com a vida do agregado humano e verter-se como uma força para o crescimento e a perfeição sobre a humanidade. Então, da mesma forma, ela deve se harmonizar com os demais indivíduos, nações, e, ao afirmar e manifestar sua lei própria, ela estará, ao mesmo tempo, simultaneamente, favorecendo e fortalecendo o crescimento e o aperfeiçoamento da humanidade. Finalmente, a lei para a unidade maior, a coletividade maior, que é a humanidade. A lei para a humanidade é buscar sua evolução ascendente em direção à descoberta e expressão do divino no tipo da humanidade, tirando pleno proveito do livre desenvolvimento e ganhos de todos os indivíduos e nações e agrupamentos de seres humanos. Trabalhar para o dia em que a humanidade possa ser realmente, não só idealmente, uma só divina família, mas mesmo então, quando tiver sido bem-sucedida em unificar-se, respeitar, auxiliar e ser auxiliada pelo livre crescimento e atividade de seus indivíduos e agregados constituintes. Então, ela é o passo 3 que deve se debruçar, abraçar o passo 2 e o 1, ser como que favorecida, mas favorecer o desenvolvimento desses constituintes menores, o indivíduo, dos agregados menores, das nações, mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, apontar para um estágio posterior, um passo seguinte. Então, ela não se cumprirá apenas na plenitude do seu estágio possível no presente, mas ela é a expressão de um processo infinitamente progressivo. Então, ela tem que continuar prosseguindo em direção a essa descoberta e expressão do divino, do tipo da humanidade, que será a condição para um desenvolvimento infinito
das potencialidades do divino na humanidade. Não sei se foi possível com que ficar claro o que ele concebe como esta lei que vê essa dinâmica em que os constituintes de indivíduo, nação e humanidade vão mutuamente se afirmando, se reforçando, auxiliando mutuamente. Por fim, também uma passagem de um ensaio que ele escreveu, motivado pelo mote que foi como que trazido à luz na Revolução Francesa, aquele ideal, aquela tríade de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas aí ele acrescenta divindades da alma. E nós vamos, então, poder compreender por quê. A meta da religião da humanidade foi formulada no século XVIII por uma espécie de intuição primordial. Esta meta era, e ainda é, recriar a sociedade humana à imagem de três ideias aparentadas: liberdade, igualdade, fraternidade. Então ele já coloca aqui, ele contrapõe o que seria um ideal social, um ideal de realização social política, que foi então formulada ali no século XVIII, com aquele século das revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Então, como que aflorou na mente da humanidade, como que essa intuição, essa percepção foi formulada como esse ideal. Mas ele diz que, na verdade, isso aí já como que constituía a própria meta do que eles chamam uma religião da humanidade, como que uma potencialidade de realização espiritual das potencialidades da humanidade. Então isso já estava presente lá e aflorou como uma intuição quando se formulou esse disco de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele, na passagem seguinte, que foi omitida aqui por uma questão de tempo, ele vai mostrar como o fato de isso não ter sido percebido na sua dimensão original, espiritual mesmo, e ser trazido para a dimensão do mental, isso fez com que a força dessa percepção se perdesse, em grande parte, se enfraquecesse, e como que se mecanizasse, na medida em que foi apropriada por certas formulações, construções no nível vital e mental humanos. Mas ele vai reafirmar na sequência que não liberdade, igualdade, fraternidade não são apenas ideais, mas são três divindades da alma. Com isso ele está dizendo, são três potencialidades reais da alma, do mais essencial, do mais recôndito do ser. Elas não podem realmente ser alcançadas através da maquinaria externa da sociedade, ou pelo homem enquanto ele viver apenas no ego individual e comunal. E ele vai, certamente também, com base na observação dos processos históricos que se seguiram, inclusive, aquele momento em que em que aflorou essa percepção, o que se seguiu nas diferentes tentativas, experimentos, buscas de manifestar ou realizar algum desses aspectos. Então, quando a consciência humana ainda fortemente identificada com o ego, seja ele o ego individual ou comunitário, comunal, quando clama por liberdade, ela, no máximo, presentemente, pelo menos, chegou a individualismo competitivo. Então, a liberdade foi entendida amplamente como sendo a liberdade do indivíduo de buscar pelos seus próprios objetivos, e isso imediatamente, inevitavelmente, estabelece um processo de competição. Quando essa identificação com o ego afirma a igualdade, ela chega primeiro a conflito,
Em seguida, há uma tentativa de ignorar as variações da natureza e, como única maneira de realizá-la com sucesso, ele constrói uma sociedade artificial e maquinal. Então, ele certamente tinha um olhar aqui sobre experimentos que, naquele momento, na primeira metade do século XX, estavam sendo realizados de realização da igualdade em nível de uma coletividade, de uma nação. Então, isso primeiro levou a conflito, porque, naturalmente, aqueles que viam a igualdade como um ideal a ser realizado, a ser concretamente implantado, tiveram o, o confronto com aqueles que não viam essa necessidade, aqueles que buscavam, ao contrário, preservar possivelmente seus direitos à propriedade privada. Então, isso gerou conflitos. Nós sabemos o quanto as tentativas de implantação de experimentos socialistas, em grande parte no primeiro momento de implantação, em muitos casos, foi marcada por conflitos sangrentos, conflitos que levaram à morte de milhares ou mesmo de milhões de pessoas. Em seguida, há uma tentativa de ignorar as variações da natureza. Então, ignorar que cada indivíduo tem uma natureza própria, uma lei, uma verdade própria. E a única maneira que ela encontrou de alguma maneira, como que estabelecer algum nível de igualdade, foi estabelecer uma sociedade artificial, ou seja, aquela em que valores foram artificialmente determinados, quase sempre de cima para baixo, a partir de uma hierarquia, de uma elite dominante que determinou, então, o que essa sociedade deveria consumir intelectualmente ou vitalmente, culturalmente, enfim, todas as suas formas de expressão, e isso levou a um artificialismo, a algo mecânico que passou a ser como que uma negação da lei, da orgânica da vida, da natureza. Ele chega a essa constatação que o que vivenciamos hoje parece confirmar de que uma sociedade que persegue a liberdade como seu ideal é incapaz de alcançar a igualdade. Uma sociedade que visa a igualdade será obrigada a sacrificar a liberdade. Isso porque a nossa percepção fragmentária, estes princípios se contrapõem. Não encontramos ainda uma forma de harmonizá-los, de integrá-los, mas na nossa experiência eles se contrapõem, eles se excluem mutuamente, por assim dizer. Pois para o ego, falar de fraternidade é falar de algo contrário à sua natureza. Tudo o que ele conhece é a associação para a prossecução de finalidades egoísticas em comum, e o máximo a que ele pode chegar é a uma organização mais próxima para a distribuição igualitária de trabalho, produção, consumo e desfrute. Então, indivíduos se associam, porque têm interesses em comum. E nações também podem se associar. Existe aquela formulação, aquela frase de que nações não têm amigos, elas têm interesses. Então, o que leva presentemente nações a associarem predominantemente são interesses em comum, ou que precariamente se equilibram como interesses em comum. Então, isso pode levar a uma organização que chega a um determinado grau de distribuição igualitária de trabalho, de produção, de consumo e desfrute, mas tudo isso regido pela prevalência do interesse de indivíduos, de associações. E, no entanto, irmandade é a chave real para o tríplice evangelho da ideia de humanidade. Então, aquele que
ele vai nos dizer depois que nem chegou a ser tentado realmente, que a irmandade ou a fraternidade é a chave, constitui a chave. É como se tivéssemos em liberdade e igualdade uma tese e uma antítese. E a irmandade seria como que a síntese que permite a plena integração e a resolução desta antinomia que se estabeleceu. Irmandade é a chave real para o tríplice evangelho da ideia de humanidade. A união de liberdade e igualdade somente pode ser alcançada pelo poder da irmandade humana e não pode ser fundamentada em nenhuma outra coisa. Então, só quando realizar algum grau de fraternidade real, de irmandade, a humanidade vai descobrir como equalizar liberdade e igualdade. Mas a irmandade existe somente na alma e para a alma. Ela não pode existir por meio de nenhuma outra coisa. Então não existem éditos, decretos, projetos de lei que possam estabelecer que a irmandade seja estabelecida. Só na alma e para a alma. Pois essa irmandade não é uma questão seja de parentesco físico ou de associação vital ou de concordância intelectual. São constituintes que frequentemente regem nossas associações. Ou parentesco físico, associação vital, nos identificamos com determinados interesses, preferências vitais, ou de concordância intelectual. Quando a alma clama por liberdade, é a liberdade de seu autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento do divino no homem em todo o seu ser. Então, já que ele falou da alma, que é na dimensão da alma que a real irmandade e fraternidade podem ser alcançadas, ele vai agora nos mostrar como, do ponto de vista da alma, se realizariam, ou como a alma clama, anseia por liberdade. Então, a liberdade pela qual a alma clama não é a liberdade de se fazer o que se quiser, de se impor arbitrariamente as suas próprias vontades ou a vontade de uma maioria sobre minorias. Absolutamente distante disso é a liberdade de seu autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento da alma, que é o autodesenvolvimento do divino no homem, no ser humano, em todo o seu ser. A liberdade para o pleno desenvolvimento do indivíduo enquanto manifestação crescente, progressiva dessa presença divina. Quando a alma, clama por igualdade, o que ela está clamando é pela liberdade para todos igualmente e pelo reconhecimento da mesma alma, a mesma divindade em todos os seres humanos. Então nós vemos como vai se desdobrando uma percepção maravilhosa aqui de que, primeiro, a liberdade é a liberdade de realizar-se plenamente, com absoluto respeito e liberdade para com a própria verdade, a própria realidade. Igualdade não é estender para os semelhantes, os demais, apenas alguns interesses ou algumas necessidades básicas que precisariam ser igualmente atendidas, mas é estender para todos os outros a possibilidade de que também alcancem essa liberdade do pleno e livre desenvolvimento. Para que todos, sem exceção, desenvolvam, cada um, segundo a sua própria lei, a divindade que é inerente, latente em cada ser humano, em todo ser humano. E quando a alma se esforça, quando ela busca a irmandade, ela está fundando aquela igual liberdade de autodesenvolvimento num objetivo em comum, uma vida em comum, uma irmandade de mente e sentimento, fundada sobre o reconhecimento da unidade espiritual interior.
Então, ela vai primeiro, observamos como ela, a cada vez, se debruça sobre aquela qualidade anterior. Então, a primeira delas, a liberdade. A alma, ao buscar pela irmandade, ela funda essa liberdade de autodesenvolvimento individual um objetivo em comum, comum a toda a espécie. Não apenas um objetivo, mas uma vida em comum, uma vida compartilhada, que se manifestará também na forma de uma irmandade, uma associação livre, não uniformizada, artificialmente uniformizada, mas uma irmandade livre de mentes livres que se aproximam por afinidade. Irmandade de mente e de sentimento, fundada sobre o reconhecimento da unidade espiritual interior. Então é como se a vivência da irmandade, da fraternidade, será como que um estágio preparatório para a descoberta e a vivência da própria unidade interior. Então, nesse estágio da unidade, não haverá mais a percepção da distinção como nós a vivenciamos. Hoje somos indivíduos separados, nações eventualmente estranhas, hostis, adversárias ou mesmo inimigas, indivíduos também assim. Mas a fraternidade lançaria pontes, de modo a aproximar indivíduos de indivíduos como irmãos, nações de nações como irmãs. A unidade não, ela unifica. Não há mais a distinção entre eu e o outro. Eu e o outro somos uma mesma coisa essencial, espiritualmente falando. Essas três coisas são, de fato, a natureza da alma, pois liberdade, igualdade e unidade são os atributos eternos do Espírito. É interessante como aqui ele substituiu mesmo a palavra fraternidade por unidade. Essas três coisas são, de fato, a natureza da alma, pois liberdade, igualdade, unidade são os atributos eternos do Espírito. Então, é um atributo eterno do Espírito a liberdade. É um atributo eterno do Espírito a capacidade de derramar essa liberdade para com toda a criação. E é um atributo do Espírito a percepção, a vivência da unidade que interliga, que unifica tudo. Da qual, então, possivelmente se pode pensar a fraternidade ou mesmo a irmandade seriam como que um estágio preparatório, uma primeira formulação da unidade. É o reconhecimento prático desta verdade, é o despertar da alma no homem e a tentativa de levá-lo a viver a partir de sua alma e não de seu ego, que é o significado interior da religião. E é a isso que a religião da humanidade igualmente precisa chegar antes que ela possa cumprir-se na vida da raça. É o reconhecimento prático dessa verdade. Então, não apenas um ideal que foi formulado e que deve ser renovado, mas é reconhecer isso na vivência, na prática. É o despertar da alma no homem. Primeiro, necessariamente, no indivíduo. Cada indivíduo tem que buscar pela descoberta dessa dimensão em si. E uma vez que ele descubra essa dimensão, não apenas ficar ali como algo precioso, num relicário recôndito do ser, a qual ele pode, em alguns momentos, alcançar, mas levar o ser humano, transformar a sua vida inteira em expressão dessa dimensão da alma. E não mais do ego. O ego é essa formação provisória, temporária, necessária nesse presente estágio de manifestação, mas que deverá dar lugar
a manifestação da individualidade verdadeira que só a alma pode manifestar. Então, esse seria o significado interior da religião. Então, a religião, para além de credos e ritos e dogmas, ela deveria conduzir o homem a essa descoberta interior. E é isso que é a religião da humanidade. Então, ele aqui estende a esta concepção de uma realização coletiva em âmbito da humanidade como um todo. Isso seria uma realização da dimensão do espiritual, do sagrado. Então, talvez por isso ele fale da religião da humanidade. Então, ela tem que primeiro também afirmar essa necessidade dessa descoberta, dessa realização individual, para que um dia ela possa se cumprir, se manifestar plenamente na vida da espécie, da coletividade, da humanidade. Concluímos aqui essa primeira apresentação. Acho que precisamos abrir um espaço para que haja uma reflexão, uma partilha a partir daqui. Se houver tempo, nós poderemos retornar no final a uma última parte, mas que será apenas uma leitura, como que uma conclusão dessa visão que procuramos trazer e oferecer com a apresentação de ontem e de hoje. Excelente, Ricardo. Excelente mesmo, muito bom. Olha, já tem algumas perguntas aqui, que no chat eu vou ler. Perguntas e comentários. Eu vou ler, basicamente foi Keila, né? Eu vou ler, não todos, mas e depois tem Rodrigo também que vai fazer. Eu acho que poder talvez juntar e aí você fazer uma resposta. Então, Keila diz assim: viver apenas no ego individual, isso aqui é um comentário, não é uma pergunta. Viver apenas no ego individual e comunal chega ao individualismo competitivo. A inteligência artificial é artificial e maquinal. Tão bom que o Vale do Silício estivesse assistindo essa aula de humanidade. Então, aí uma pergunta: Irmandade seria oferecer nascimentos positivos aos outros? A pergunta: se Irmandade seria oferecer nascimentos positivos aos outros, como podemos alcançar o reconhecimento da nossa unidade espiritual? E raça quer dizer espécie, é isso? Isso aqui eu acho que sim, que você já disse que sim. Mas ela faz duas perguntas. Irmandade seria oferecer nascimentos positivos aos outros? E como poderíamos alcançar o reconhecimento da nossa unidade espiritual? Rodrigo, faça a sua pergunta aqui aí com Ricardo, endereça as duas questões, por favor. Oi, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todas e todos que aqui estão. Meus agradecimentos renovados pela sua entrega nessas 3 noites, né? Você apresentou o vídeo com a fala da Ariamani e depois participou, ajudando, respondendo algumas perguntas nossas. Uma delas foi a minha. E essas suas 2 falas hoje, como amanhã vai ser um outro colega fazendo exposição, eu queria saber se eu já posso contar com seu ensaio de resposta àquela primeira pergunta de 2 noites atrás. Eu acredito que você lembra, mas eu vou recolocar. É a ideia de liberdade e destino. Destino como direcionamento. Eu disse, não é possível, eles não entram em conflito, essas 2 categorias, no pensamento de Aurobindo. Pelo que eu vi até aqui, elas estão harmonizadas. Por quê? Porque não é possível, ao ser psíquico, escolher não ser. Não é possível, ao ser psíquico, escolher
não ser, não se tornar o que deve se tornar. Então, essa liberdade não é, como você expôs aí para a gente, fazer o que eu quero. Como a gente diz aqui, pelo menos em Recife, o que der na telha. Mas é agregar a minha vontade ao conhecimento enraizado no meu inconsciente, que no processo da involução dobra-se sobre si mesmo, e na evolução não pode ter outro direcionamento a não ser, eu ia usar as expressões gregas, que é a minha raiz de reflexão, mas eu vou tentar lembrar de umas que você apresentou. Não pode deixar de ser beatitude, bonomia, bondade, beleza, generosidade. Entende a minha pergunta? A lei que é direcionar-nos enquanto seres, naquela primeira fala de Ariamani, do impulsor ou do impulsionador, minha escolha não pode permanecer para sempre em não querer me tornar o que eu preciso ser. Um ser psíquico na minha plenitude. Tem sentido isso a partir dessas 3 exposições até hoje? Ou eu vou esperar até amanhã para poder receber a resposta? Eu espero que a apresentação de amanhã traga elementos que vão aprofundar a sua percepção. Há coisas bastante profundas e complexas aqui. Eu estou me perguntando qual deveria ser a ordem, porque primeiro foram colocadas as questões da Keila, e a sua questão, acho que pede uma tentativa de resposta, um debruçar-se à parte, porque coloca uma outra questão. O que você sugere, Policarpo? Por onde começamos? É o que você sentir melhor. É você que decide. Eu vou pedir licença a Keila, então, para tentar responder primeiro ao Rodrigo, porque a pergunta dele está mais presente aqui. Depois, a dela, acho que seria mais fácil recuperar e tentar responder. Pode ser? Então, Rodrigo, a sua pergunta coloca uma questão dessa relação entre a liberdade e esta lei de realização, de manifestação, que coloca uma das questões mais complexas. Inclusive, a própria abordagem que Shri Aurobindo faz disso é das mais complexas, que é a questão da relação entre liberdade, ou a liberdade de escolha, o livre-arbítrio e o destino. Então, esta é uma relação muitíssimo sutil, muitíssimo complexa, porque, ao mesmo tempo que parece que esta lei de liberdade, que é da própria natureza do ser, então não é algo, não é uma qualidade agregada ao ser, é da própria, é inerente à natureza do ser. Então, ela não tem como ser negada. Ao mesmo tempo, ao longo de uma imensa extensão, possivelmente, deste processo, cada ser, cada alma em desenvolvimento, trazendo em si esta lei de liberdade, de manifestação, de realização da sua própria verdade, ela terá que se submeter a todo um conjunto muito grande e complexo de contingências, de vicissitudes, as leis cósmicas, as leis que regem a vida cósmica e a vida terrestre e a vida humana, as relações humanas. Então, aí há um conjunto imenso de circunstâncias que vão entrar ou em relação, em diálogo, eventualmente em conflito com esta lei. Como harmonizar, como integrar isso?
É uma questão muito complexa, mas, como você mesmo percebeu e antecipou, de alguma forma, quando Sri Aurobindo nos diz que a descoberta desta lei interior do psíquico já nos permite simultaneamente descobrir e perceber, e a partir daí realizar, uma lei de harmonização com o outro, com os outros. Então é como se descobrir a própria lei mais íntima, mais interior, é simultaneamente descobrir uma lei universal, que permite que haja uma harmonização, uma integração, uma interação com todos os outros constituintes dessa manifestação, sem negar esta liberdade fundamental, essencial. Então, ele nos aponta para a direção de que, na dimensão da alma, embora isso eventualmente transponha, significa o transpor de determinadas aparentes impossibilidades que a mente colocaria, como integrar liberdade e a observação, ou a sujeição, ou a submissão voluntária, a aceitação voluntária de condicionantes e de todas enfim, tudo aquilo que constitui também o âmbito de relações e circunstâncias que nos cercam. Então, pelo que ele nos diz, descobrindo esta lei da alma, vamos descobrir como realizar essa integração. Mas eu sinto que a sua pergunta tem algo ainda anterior a isso, que é aquela questão de se, uma vez o que se manifestou, o que evoluiu nessa escala universal, foi o ser divino nas suas potencialidades de Sat, Chit, Ananda, né? Existência, consciência, força e deleite, beatitude. E na medida em que o psíquico é uma centelha disso, é uma pequena, diminuta fagulha deste grande fogo, ele poderia negar essa natureza, mas ele poderia escolher não manifestar isso. Essa é uma pergunta que acho que vai ter que ficar em aberto. Eu não tenho... parece que existe a liberdade, existem aqueles que querem deixar o âmbito da manifestação. Inclusive, algumas orientações, alguns caminhos espirituais, inclusive, preconizam que o sentido último da encarnação da vida aqui é a libertação numa plenitude, numa totalidade além e fora dessa existência. Então, é como se isso aí apontasse para se é possível, uma realização que significa sair dessa manifestação, o que, em última análise, poderia ser interpretado como essa escolha do psíquico de deixar este campo de manifestação. Então, não sei se pode dizer que mesmo essa liberdade seja negada. Mas o que é dito, de certa forma, de diferentes maneiras, eu acho que posso afirmar isso que Sri Aurobindo nos diz. Primeiro, é que a realização desta lei interior, que decorre do fato de sermos oriundos daquela descida inicial, que agora vai crescendo na manifestação, ela, como uma lei interior, ela é, entre aspas, compulsória, quer dizer, não há como não realizá-la. Mas, ao mesmo tempo, ela é a condição da plenitude, da perfeição absoluta daquilo que está dentro. Então, o realizá-la não é digamos assim, não significa compelir, obrigar a alma a realizar algo que seja contrário à sua natureza. Ao contrário, é a condição para que ela manifeste plenamente o que ela é na sua natureza. Então, nesse sentido, para as almas, as centelhas que estão aqui na manifestação, talvez não se coloque a questão de estar fora dela. Há uma passagem em que Sri Aurobindo fala que
Aí ele fala mais especificamente da Terra. Ele fala: a Terra é a habitação escolhida das almas heróicas. Então, aqueles que escolheram estar aqui se submeteram ou aceitaram fazê-lo nas condições desafiadoras, tremendamente desafiadoras, que seria o nascer e crescer a partir de uma base de inconsciente, de ignorância, de sujeição a sofrimento e morte. Então, essa escolha já foi uma escolha bem radical na sua origem, né? Enfim, eu acho que eu peço a você licença para deixar isso em aberto, mas acho que, ao mesmo tempo, temos indicações de que não se colocaria para o psíquico o voltar-se para o não ser, porque o não ser seria uma impossibilidade, digamos, dentro de um... ou seria só um estágio intermediário, numa manifestação ou num campo de realidade no qual o ser, a realidade, a existência é um componente de base, é como que um fundamento da própria realidade é o existir. Então, o não ser, o não existir, desse ponto de vista, seria uma impossibilidade. Ele pode ser como que um conceito filosófico, uma concepção, que podemos até tentar formular mentalmente, mas possivelmente, eu não posso afirmar isso, mas possivelmente, do ponto de vista do ser, seja uma impossibilidade, e mesmo uma impossibilidade desnecessária, porque a plenitude de ser constitui, na manifestação, realizar a totalidade daquilo que ele é na sua essência. Então, eu não sei, eu acho que vamos deixar essa reflexão em aberto, né? Eu acho que ela é rica, né? Frutífera, mas pode ser assim. Claro, claro que pode, e até eu quero novamente registrar meu reconhecimento e meu agradecimento pela sua disposição em ampliar a pergunta que eu fiz. Você alargou o horizonte de possibilidades de reflexões. Eu agradeço demais. Meus parabéns por sua presença e por sua fala nesses dias aqui. Muito obrigado. Sou eu quem agradece, Rodrigo. Bom, acho que podemos voltar, então, às perguntas da Keila. Ricardo, só uma coisa que me ocorreu, até uma brincadeira, né? Mas o não ser poderia ser a alma da ignorância, né? Na essência de tudo, ou na base de tudo, está o ser, mesmo que seja de uma maneira absolutamente distorcida, deformada. Então, a ignorância é uma formulação, digamos assim, parcial, fragmentária, de uma percepção, de um conhecimento, de uma verdade. Ela é um não conhecer, é uma ausência de... Mas eu acho que na essência, no fundamento disso, há algum atributo de ser. É como se, na manifestação, é como que impossível conceber algo que não seja, ainda que seja uma forma absolutamente deformada, distorcida, parcial, mas a ser aí. O fato disso estar aí é uma forma de ser. As perguntas de Keila, Ricardo, são aquelas sobre a questão do sentido da irmandade. Ela diz: irmandade seria oferecer nascimento positivo aos outros, e logo em seguida ela adiciona: como podemos alcançar esse reconhecimento da nossa unidade espiritual? Então, a partir da percepção do que ouvimos no último texto, né, onde Shirobino abordou a questão da irmandade, ele afirma, sim, essa direção de que ela é como que a afirmação da liberdade de cada ser, da
possibilidade de cada ser realizar em plenitude, na condição da liberdade, a sua verdade própria, e a ação da Irmandade seria estender, primeiro através da igualdade, mas seria como uma afirmação deste estender a todo outro, a toda criatura que compartilha dessa experiência, dessa existência, a possibilidade de ela também, nas suas condições, realizar essa plenitude. Então, isso ele nos fala do ponto de vista da alma, essa irmandade que brota da alma. Na nossa experiência humana, do nosso nível, que ainda não é essa, pelo menos a grande maioria de nós, possivelmente não, mas ela já, de alguma maneira, aflora como uma necessidade de empatia, de acolhimento. Então, ainda que esse movimento em nós esteja ainda mesclado de toda uma gama confusa de motivos emocionais, egoísticos e tudo mais, mas pode-se conceber que na essência disso pode ser já uma primeira expressão desse movimento mais interior, que é o de afirmar esta possibilidade no outro. Então, nossos movimentos de acolhimento, de empatia, possivelmente serão primeiras expressões desse derramar-se da alma para com as outras criaturas, né, que vai primeiro se manifestar como irmandade e no final como unidade, como identificação pela unidade. A segunda parte da pergunta é... Está sem som. Como podemos alcançar o reconhecimento de nossa unidade espiritual? A indicação que ele nos dá é clara, né? Só pela realização em nós dessa dimensão. Então, podemos até conceber como um ideal a ser realizado, não um ideal coletivo, social, ou mesmo individual, que haja a necessidade de criação de condições para esta afirmação desta identidade, desta unidade, mas tudo ainda no âmbito da concepção do ideal mental, que pode ser, como que foi dito, um chamado a que possamos caminhar na direção da vivência, da realização, né? Mas a realização plena disso, o reconhecimento disso no outro, que me permita, de fato, vivenciar a unidade com o outro, é só descobrindo essa dimensão em mim. O ego pode tentar lançar pontes nessa direção, se ele não tentar criar um simulacro disso, que exige uma atenção muito grande da nossa parte. Nós podemos, egoisticamente, por motivações pessoais, como que criar um simulacro de abraço, de unificação, de integração, mas ainda seguindo motivações de natureza egóica ou egoística, né? Mas a vivência essencial, fundamental disso, acho que só será possível quando vivermos essa dimensão em nós. Aí vamos descobrir como reconhecê-la no outro, como afirmá-la no outro. Então aí o caminho da realização individual, ele deixa de ser como que o caminho de uma realização egoística, né? Eu vou vou buscar a minha realização interior por uma necessidade de uma autorrealização pessoal, mas como o Sri Aurobindo colocou, toda realização, seja individual, seja coletiva, em qualquer escala, ela só faz sentido se ela significar um elemento a mais de contribuição para a realização do todo. Então, é como se a condição da universalidade, paradoxalmente, de alguma forma, passa pela vivência plena do subjetivo, do mais íntimo do subjetivo, do interior,
é ali que eu vou talvez encontrar a porta de acesso para o universal, né? E não simplesmente me jogando exteriormente num abraço, numa busca de abraçar o todo, mas é a partir de alguma estação de ser mais interior que eu talvez descubra como, primeiro, vivenciando isso em mim, eu vou poder descobrir como afirmar isso no outro e criar, de fato, condições para que haja um caminhar na direção dessa unidade. É como eu entendo o que Sri Aurobindo nos colocou aqui. Excelente. Bom, Ricardo, Rosane vai falar. se você me permite, ainda retomando a questão do não ser, que eu fiz a brincadeira, né, como alma da ignorância, mas o que me ocorre até depois, assim que você falou, essa afirmação do ser, ela é como se fosse maior, né, do que o próprio não ser, mas existe também o aspecto do não ser, essa força da negação, né? Essa força da ignorância, como se atuasse como uma negação do ser, como se criasse um jogo de forças dentro né, do próprio ser humano, entre esse ser e não ser, vamos dizer assim, né? Que a todo momento existisse essa força genuína, original, que o impulsiona a ser, a manifestar essa dimensão mais profunda, única e verdadeira, e ao mesmo tempo esse outro jogo de forças que nega tudo isso, essa possibilidade. Então, como se fosse, nesse sentido, teria sentido. Ontem nós ouvimos uma passagem que Sri Aurobindo nos fala que este ser que escolheu se manifestar desta forma, né, por este mergulho nesta evolução, ele escolheu fazê-lo em condições que são inicialmente a sua negação. Então, ainda que seja uma negação, ainda que aparente, mas inicialmente isso é uma negação. Então, é como se cada um daqueles atributos de Satchitananda, de ser, de existência, de consciência e de beatitude encontrasse neste inconsciente primordial de onde a evolução iniciou, é como se encontrasse ali uma negação. Então, é como se houvesse ali se se pode falar, não sei se se pode dizer que o inconsciente tem uma natureza em si, mas é uma condição que mal conseguimos conceber, porque toda a concepção nossa parte da nossa experiência, que é baseada em experimentos ainda que fragmentários, ainda que muito parciais, de condições de ser. Então, não temos como, de fato, conceber o que seja ou não ser. Mas, aparentemente, pelo menos, parece ter havido uma negação. Então, talvez dali surja este embate permanente em nível cósmico, em nível da vida, com movimentos que seriam como que a negação da própria vida. Então, essa lei que parece reger também, pelo menos num determinado nível, a manifestação universal, a lei da entropia, por exemplo, em que tudo está destinado a fenecer, a decair. Então, isso possivelmente é uma decorrência daquela condição inicial daquele inconsciente. Então, ele lançou sobre o ser ali essas condições que fazem que o primeiro a emergir da existência ele esteja intimamente, como que indelevelmente abraçado à negação da vida, que é a própria morte.
a consciência abraçada à sua própria negação nas formas de subconsciente de ignorância, e o deleite, a beatitude abraçados, ou como que numa veste em que elas primeiro vão emergir, abraçadas a esta negação de si, que é o sofrimento. Então, morte, ignorância e sofrimento seriam como que formas deformadas pelas quais, ou que condicionam desde o começo essa manifestação que se originou do inconsciente. Então elas estão aí como parte mesmo como se fosse da própria substância da qual o universo é constituído, por assim dizer, né? A ciência especula-se que forma de energia, de matéria que gerou, que possibilita isso, que sustenta isso. É como se a própria substância desta manifestação tivesse na sua natureza inicial essas negações de Satchitananda, que são morte, ignorância e sofrimento. Então, é a partir disso, desse abraço inicial, que essa manifestação começa. E ela terá, aparentemente, o papel de encontrar meios de como que transformar, de um dia levar a própria Terra a experimentar uma transformação de si. Então não será uma negação simplesmente dessa condição presente, mas uma transmutação, uma transubstanciação, uma transformação de si. Então, esse parece ser o grande desafio, né, que aquele que escolheu se manifestar dessa forma escolheu enfrentar. Né? De novo, é a minha compreensão, a minha interpretação daquilo que Sri Aurobindo nos traz. Gente, estamos nos aproximando do horário final, mas ainda temos alguns minutos se houver alguém que queira ainda fazer alguma intervenção. Eu gostaria de fazer um comentário, Policarpo. Pronto, falar, Afonso. A questão levantada por Rodrigo, é bom que continue sempre em aberto. Mas, assim, no aspecto da aparente contradição entre destino e liberdade, eu digo que seria uma aparente contradição, apenas aparente, porque é como se esse destino ele não está vinculado necessariamente a uma forma, mas a uma condição de manifestação do ser, ou um estado de consciência do ser. Os caminhos, e aí esse, digamos assim, esse fecho, ou esse destino, essa telefinalidade, ela existiria como que predestinada mesmo. Porém, os caminhos que levam a esse ponto de realização ou de manifestação são infinitos. Infinitas são as variações que a natureza oferece para o indivíduo chegar a isso. Então, há um destino, mas não como em termos de forma, mas em termos de essência. E os caminhos para a realização dessa essência, isso há a liberdade, né? Agora, se essa liberdade é capaz de permitir o não ser, a gente pode especular metafisicamente o que seria isso, mas realmente acho que, para mim, pelo menos, acho melhor deixar em aberto também. É uma contradição, né? Ao mesmo tempo, a luta do herói. Bom, gente, eu não tenho
a menor dúvida de que o que nós presenciamos aqui nesses últimos 3 dias, né, é algo do mais alto nível, certo? Não faz, não fica a dever a nenhum encontro acadêmico de altíssimo nível que possa ser organizado, né? Eu acho que com meus 30 anos de vida acadêmica, eu acho que eu posso dizer isso, que isso aqui não fica a dever, né? Eu acho, inclusive, que além, porque há aqui também um clima que não existe no campo acadêmico, que é o clima da amorosidade, da generosidade, da preocupação em partilhar essas preciosidades com as outras pessoas, né? E fazer isso assim de uma forma de doação, né? Então, eu não tenho nem palavras para agradecer a você, Ricardo, né? E a casa, né? A gente costuma dizer que essas pessoas e essas instituições devem ter uma longa vida, né? Para que muitas pessoas possam vir a se beneficiar, né? Dessa partilha, desse tesouro, e que vocês fazem tão bem, certo? Você, Henrique, já os vi, né? Ariamane, né? E nós tivemos aqui realmente uma riqueza muito grande nesses 3 dias. Tenho certeza que amanhã também será com Henrique Gabarra. Meu muitíssimo obrigado, em nome do Instituto, né, dos associados, a sua presença e a sua partilha preciosa conosco aqui. Como disse mais uma vez, eu agradeço porque cada oportunidade que nos é dada de falar sobre isso é uma oportunidade de aprender também, porque a cada vez que relemos qualquer um desses trechos, qualquer uma dessas colocações, nós vamos descobrir aí aspectos, percepções, conotações que antes não tinham ficado claras. Então, é também uma oportunidade de aprendizado. E eu gostaria porque reconheço ao mesmo tempo que os escritos de Sri Aurobindo, eles são, na sua quase totalidade, marcados assim por uma grande densidade. E não é uma complexidade que se busque por si mesma. Ele não tem qualquer necessidade de ser complexo pela complexidade, de ser prolixo pela prolixidade. Mas é porque essa densidade, muitas vezes, é decorrente do simples fato de que o assunto, o tema abordado em si é denso, em si é complexo, e a proposta dele, aí haverá diferentes proposições. A dele é de tentar oferecer à mente que o acompanha uma visão a mais abrangente e multifacetada possível. Então, ele às vezes não se limita a mostrar um aspecto de um assunto, de um tema, mas ele vai como que buscar mostrar alguns aspectos, pelo menos desse mesmo tema, para que depois a percepção final seja a mais abrangente e sintética possível. Então, nesse sentido, talvez seja interessante, eu poderia compartilhar com você e você depois compartilhar com o grupo os textos que foram trazidos aqui, alguns deles, inclusive, na totalidade, porque, por exemplo, essa passagem, a lei ideal da existência social, isso, o que eu trouxe, são partes de um capítulo de O Ciclo Humano. Mas talvez fosse interessante que as pessoas pudessem acessar o capítulo inteiro, sem falar, como já disse ontem, do que está disponível lá no site da casa, mas mais especificamente o que foi trazido aqui. Eu posso lhe encaminhar um PDF disso e você então vê como distribuir para as pessoas que estiveram presentes aqui, se elas vão, a partir do seu interesse, buscar isso, né? Mas se houvesse uma concordância de todos, eu gostaria ainda de concluir, já que foi nessas reflexões, falou-se em transformação da Terra, né? Então, mais uma vez, é Savitri, é essa maneira que Sri Aurobindo é única, talvez, em que,
alguém que teve uma vivência espiritual com a abrangência e a profundidade que ele teve, de escolher manifestar ou de comunicar isso através de versos. Então, e aí é uma poesia que já não mais busca apenas a satisfação, a gratificação estética pela beleza da forma, pela beleza, riqueza das metáforas, das imagens, mas ele faz da beleza da forma, da riqueza das metáforas, imagens, meios de comunicação dessas percepções. Então, aquelas mesmas percepções que nós compreendemos como percepções de verdades que ele nos traz em A Vida Divina, ele nos traz da mesma forma em Savitri. Por isso, às vezes, é quase irresistível ler uma passagem de Savitri e querer comentar imediatamente o que está ali, porque não é apenas a poesia, aquela poesia como a poesia simbolista que deve ficar naquela névoa diáfana, onde diferentes aspectos podem ser extraídos dela. Isso é válido, é legítimo num certo nível, mas a poesia dele é a poesia, digamos assim, da clareza do meio-dia, mas, ao mesmo tempo, com a força e a riqueza de imagens assim constantemente renovadas, sobretudo quando ele fala da Terra. Aí é como se o amor, a compaixão amorosa que ele tem pela Terra, pela criação da Terra, aflora no seu maior. Quando ele fala sobre a Terra, aí a poesia são os momentos mais altos dessa poesia. E aqui ele vai nos falar da Terra transformada. Ele lança um olhar lá para o futuro, quando essa manifestação plena que está hoje, ainda de forma tão laboriosa sendo buscada, quando ela tiver sido alcançada, essa plenitude de manifestação que será essa terra transformada. Então, ele nos dá uma visão disso. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu vou fazer um esforço para não comentar os versos. Eu vou fazer apenas uma leitura deles para não adentrarmos aí, não passarmos do limite do tempo. Combinado? Deixe-me só tentar... Eu vou ver se acho onde eu deixei que nós estávamos compartilhando antes. Acho que, inadvertidamente, eu fechei. Eu vou ter que abrir novamente a janela. Só um momento, por favor. Uma harmonia divina será a lei da terra. A beleza e a alegria remoldarão seu modo de viver. Mesmo o corpo se lembrará de Deus. A natureza recuará da mortalidade e os fogos do espírito guiarão a força cega da terra. O conhecimento trará para o pensamento aspirante uma alta proximidade à verdade e a Deus. A supramente reclamará o mundo para a luz e fará estremecer com o amor de Deus o coração enamorado. E sobre a cabeça erguida da natureza colocará a coroa da luz e fundará o reino da luz sobre a base inabalável da natureza. Uma verdade maior do que a da terra será o teto da terra, e espargirá seu raio de sol sobre os caminhos da mente. Um poder infalível conduzirá o pensamento,
uma potência vidente governará a vida e a ação. Em corações terrenos acenderá o fogo do imortal. Uma alma despertará na morada do inconsciente. A mente será o tabernáculo da visão de Deus, o corpo um instrumento da intuição, e a vida um canal para o poder visível de Deus. A terra inteira será a casa manifesta do Espírito, não mais oculta pelo corpo e pela vida, não mais oculto pelo corpo e pela vida, não mais oculto pela ignorância da mente. Mão infalível moldará evento e ato. Os olhos do Espírito olharão através dos olhos da natureza. A força do Espírito ocupará a força da natureza. Pois na marcha do tempo que tudo cumpre, a hora deve vir da vontade do transcendente. Tudo gira e serpenteia rumo a seus fins predestinados. No fixo, inevitável curso da natureza, decretado desde o começo dos mundos, na essência profunda das coisas criadas. Advirá mesmo, como uma altaneira coroa por sobre tudo, o findar da morte, a morte da ignorância. Só pode dizer sim, não é? Palavras tão belas, né? Referenciar, não é? Então, Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado a você, a casa, né? E muito obrigado a Ana Lúcia, minha parceira de trabalho, diretora do Instituto, pela mediação técnica aqui, né? Muito obrigado a cada um de vocês que enriqueceram e enriquecem essa presença aqui, né? As pessoas todas aqui que eu estou vendo aqui, ficando feliz em vê-las, né? Amigos queridos. Ricardo, passo últimas para você fazer suas palavras finais, o que você queira dizer, né? E encerrar a noite de hoje. As últimas palavras são suas. Bem, como já o fiz, eu só tenho a agradecer. Fico realmente na expectativa de que tenha sido proveitoso o que foi trazido. E devo dizer que me senti inteiramente à vontade, acolhido, me senti inteiramente esse ambiente, como você diz, de amorosidade. Então, me senti aqui num grupo de amigos. Então, isso acho que foi muito especial. Amanhã não vou poder estar presente na apresentação do Henrique. Então, por enquanto, por esse momento, é a despedida desse grupo de amigos, mas eu acredito que a gente vai se reencontrar em outro momento, em outra curva da estrada. Agradeço mais uma vez. Boa noite, gente. Boa noite.